Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre a maratona que eu fiz. Quem me acompanha no Instagram já viu que eu acabei organizando uma maratona 24 horas teoricamente. Eu queria ter gravado um vídeo aqui contando o que eu pretendia ler na maratona e depois gravar a cada 2 horas, assim como as pessoas costumam fazer. Mas eu decidi fazer essa maratona justamente porque eu extraí 2 sisos, então eu estava em casa sem poder sair, sem poder fazer muita coisa. Achei que seria uma boa, então eu não estava exatamente em condições de gravar. Eu tô ainda tomando medicação e tava com um pouco de dor, então acabou não sendo uma boa ideia, mas eu compartilhei tudo no Instagram e acabei colocando a ideia lá e bastante gente participou comigo. Então eu vou deixar aqui embaixo os contatos das pessoas que participaram, então Instagram, canal de quem tem canal, blogs, enfim, para que vocês possam dar uma olhadinha. Foi muito legal participar com todas as pessoas, a gente conversou no Instagram e foi ótimo, foi um super incentivo. Então eu vou falar rapidinho sobre o que eu pretendia ler, quais eram as metas, como foi o processo de lendo a cada 2 horas e no final vou fazer um balanço geral da experiência e do que eu li. Então quem já acompanhou no Instagram, que eu acompanho lá, o que eu fui lendo pelas horas e quiser pular direto pro final, eu vou deixar ali embaixo o momento em que eu termino de falar sobre esse processo, então para não ficar cansativo. Vou pegar aqui minha cola. As minhas metas eram terminar pelo menos 2 das leituras que já estavam em andamento, começar a ler Os Detetives Selvagens e começar mais algum livro. Em andamento eu tinha o Duplo, que faltava 126 páginas para terminar, A Deus das Armas do Hemingway, que faltava 180, e Deixei Ele Lá e Vim, da Elvira Vinha, que faltavam mais ou menos 100 páginas. Eu só queria começar Os Detetives Selvagens quando eu acabasse pelo menos 2 desses, para não acumular leitura. E eu também não coloquei uma quantia de páginas para ler dos Detetives Selvagens, porque eu não sabia como que seria a leitura dele. Para começar, então, além dos Detetives Selvagens, eu coloquei outros 3 livros que eu achei que seriam leituras mais fluidas para ajudar no ritmo, já que eu não tenho nenhuma HQ aqui, eu não tô no meu apartamento, mas eu acho que no meu apartamento também não tem HQ sem ler. Então, leituras mais leves mesmo. Então, eu peguei A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, A Máquina, da Adriana Falcão e A Poesia Reunida, da Marta Medeiros. Não para ler os 3, mas para começar algum desses, para ajudar no ritmo da maratona. As metas foram bem pessimistas, digamos assim, mas foram realistas com a minha situação, porque eu tava tomando, além do antibiótico, remédio para dor, então dava muito sono, remédio para dor eu não tô mais tomando, só antibiótico, e me fazendo um pouco mal, assim, então eu não tava muito boa, e eu gosto de cumprir as metas, então eu quis colocar uma meta que eu pudesse atingir. E segunda coisa é que eu não consigo virar à noite, isso o 24 horas entre aspas. Eu já sabia que eu ia dormir, isso independente de estar tomando medicação ou não. Então, eu considerei que teria umas 18 horas de maratona em vez de 24, por conta do sono. Então, eu comecei à 1 da tarde da sexta-feira, não só eu, né, todas as pessoas. Eu comecei pelo Deixei Ele Lá e Vim, de Elvira Vinha. E então, até as 3 da tarde, eu tinha lido quase 80 páginas do Deixei Ele Lá e Vim e umas 30 páginas do livro de poesia da Marta Medeiros. Então, foi um bom balanço. Consegui ler bastante coisa. Entre as 3 e as 5, eu consegui ler bem pouco. Então, foi um horário que eu fiquei ruim, assim, então eu descansei, não fiz nenhum sacrifício, assim, pela maratona. Então só o que eu fiz nesse tempo foi terminar o Deixei Ele Lá e Vim. Então eram umas 30 páginas. Mas já consegui, né, acabar uma das coisas que estava em andamento, então fiquei bem contente por isso e falo mais sobre ele no final do vídeo. Depois disso, das 5 até as 7, eu resolvi pegar uma coisa um pouco mais leve e eu li A Máquina, da Adriana Falcão inteira. É, na verdade, uma novelinha, não é muito longo, e gostei muito. E também li umas 30 páginas do Adeus das Armas. Em seguida, então, eu continuei o Adeus das Armas, li mais
umas 60 páginas, eu acho. E li mais um pouco das poesias da Marta Medeiros. E pra finalizar, assim, entre as 9 e as 11, mais ou menos, eu li mais um pouco de poesia da Marta Medeiros, mais umas 30 páginas, e comecei A Cabeça do Santo, que também é uma leitura assim que flui um pouco melhor. E pelas 11, então, eu encerrei. Eu fui dormir pela meia-noite e pouco, assim, mais às 11 eu parei de ler, já não tava funcionando, eu já não funciona à noite. E eu pretendia acordar mais 6 e pouco no outro dia pra começar às 7, mas não foi o que aconteceu. Eu acabei acordando quase 8 horas. Comecei às 8 a contabilizar a maratona novamente. Então, foquei em acabar o Adeus às Armas e, se conseguisse, Os Detetives Selvagens, que foi o que aconteceu. Então, eu terminei, faltavam umas 80 páginas do Adeus às Armas e comecei o Detetives Selvagens. Como eu tinha mais algumas coisas para fazer durante a manhã, eu acabei não separando de 2 em 2 horas e só cheguei no saldo final, Então agora vamos falar sobre os resultados mesmo, até porque daí teve almoço, todas essas coisas. Então eu concluí 3 leituras durante a maratona, que foram o Deixei Ele Lá e Vim, de Elvira Vinha, que eu li 100 páginas, o Adeus às Armas, do Hemingway, que eu li 180 páginas, e A Máquina, da Adriana Falcão, que eu li inteiro 80 páginas. E eu comecei Os Detetives Selvagens, eu li 60 páginas dele, A Cabeça do Santo, da Sol Guacioli, que eu li umas 60 páginas também, e A Poesia Reunida, da Marta Medeiros, que eu li 53 páginas. Vai ter vídeo para todos esses livros, mas eu já começo dizendo que eu gostei muito de todos. Talvez o de poesia seja o que esteja menos me agradando, assim, porque ele tá, por enquanto, né, eu ainda tô no começo dele, mais voltado para poesias de amor, que acabam sendo o que eu não me identifico tanto. Eu gosto mais de poesias sociais ou sobre o ser humano mesmo. Mas dos outros eu gostei muito, eu fiquei muito surpresa com a escrita de Elvira Vinha. Não é assim fluido, eu pela sinopse dava a entender que era um romance policial. E ele tá relacionado aí com a questão da morte e do mistério da morte, mas tem muita coisa além. O Adeus às Armas, já adianto que não foi a minha leitura preferida do Hemingway, ainda assim eu gostei bastante. A Máquina, da Adriana Falcão, é uma coisa linda, vai ter resenha dele dessa semana. O dos Detetives Selvagens, agora, segunda-feira, né? Tô gravando isso na segunda-feira, em que começou essa semana louca aí, em que eu vou fazer vídeo todos os dias. Enfim, agora eu já terminei a primeira parte dos Detetives Selvagens, que deve ser página 150 e poucos, e eu não poderia estar gostando mais, acho que essa é a definição. Eu tô gostando muito dos Detetives Selvagens. A Cabeça do Santo eu gostei tanto que agora eu já terminei, então também já vai sair vídeo sobre ele essa semana. Adorei. E A Poesia Reunida, como eu já comentei. Eu acabei não encostando no duplo, mas não tava na meta que eu conseguiria pegar todas as coisas. Mas também agora, então, eu só tô com em andamento Detetives Selvagens, o duplo e o de poesia da Marta Medeiros. Então eu pretendo dar uma pegada nos 3, assim, e ver se eu consigo terminar até aí em meados de fevereiro. Como experiência, essa maratona foi incrível. Foi a primeira maratona da qual eu participei. Eu sempre quero participar, mas essas que começavam meia-noite de um dia para terminar na meia-noite do outro, não tem condições de eu participar numa maratona dessas, porque meia-noite eu já não presto pra nada. Eu começaria com 6 horas de atraso no mínimo, não daria certo. Mas a Tati Feltrin organizou uma que foi dessa meio-dia até meio-dia. A Isa do Livre Isa também organizou uma que me convidou, que foi bem quando eu viajei, então não consegui. E eu fiquei muito feliz pelas pessoas terem abraçado essa ideia e me acompanhado nessa maratona. Conversar com essas pessoas, né, nós fomos conversando pelo Instagram, conversar com as pessoas durante a maratona fez toda a diferença. Incentivar e compartilhar mesmo as leituras, então foi assim muito produtivo. Eu sei que eu poderia ter lido mais, mas também não me forcei a ser um resultado ainda melhor na próxima maratona. Mas eu acho que todo mundo, assim, conseguiu ler mais do que costuma ler, mesmo com várias pessoas tendo outros compromissos. Então, espero que tenha valido a pena para todas as pessoas que participaram. E
penso em fazer outra e avisar com antecedência e fazer certinho aqui no canal pra vocês acompanharem e quem quiser participar melhor. Mas isso a gente deixa, né, mais pra frente. Então foi essa minha maratona. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Mas realmente já vi que pra mim precisa ser assim, com intervalo de sono. Sem intervalo de sono não ia funcionar. Então, obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.